Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Essa é a segunda aula de epistemologia ambiental e nós vamos dar seguimento às nossas discussões. Na última aula, nós fizemos um rápido apanhado do que era epistemologia, a relação da epistemologia com várias formas de produção de conhecimento. Epistemologia, né, repetindo, é a filosofia do conhecimento que estuda as diferentes formas de produzir conhecimento. Então, nós vimos no filme da aula passada que existem várias formas de conhecimento que coexistem entre si. Conhecimento tradicional, conhecimento religioso, conhecimento Guarani Kaiowá, conhecimento camponês, e ao longo da história, esses conhecimentos se impuseram, né? Durante toda a Idade Média, o conhecimento religioso foi o hegemônico, e a partir do século XVII, com a Revolução Científica, através dos descobrimentos científicos, a ciência se impôs. E hoje, quando a gente, no cotidiano, a gente se encontra com um cientista, com um doutor, com um advogado, a gente tem uma relação quase de subalternidade, né? Porque existe essa visão de que a ciência é superior a qualquer outra forma de conhecimento. Em verdade, elas coexistem, né? Ao lado do conhecimento tradicional, religioso, camponês, indígena, existe a ciência. Com o capitalismo, essa forma de conhecimento científico, ela se tornou hegemônica, porque ela é fundamental também na produção de mercadorias. Nós vamos ver que a própria ciência percebe a necessidade, especialmente a partir das grandes mazelas ambientais que nós temos hoje, com os agrotóxicos, a monocultura, a própria indústria que polui e aumenta a temperatura da atmosfera, com as crises climáticas, nós vamos vendo que há necessidade, isso a própria ciência coloca, de uma revisão, de uma releitura da ciência, né? E isso só é possível num diálogo de saberes, né? Quer dizer, a necessidade de colocar esses diferentes saberes em diálogo. Então, agora nós vamos seguir a nossa discussão apontando uma dessas revisões que a própria ciência faz, uma correção de rota, que é a epistemologia sistêmica, ou a epistemologia holística ou ambiental, né? Que é também a fundamentação da agroecologia. Então, eu vou dar seguimento aqui à nossa discussão da aula passada com mais um vídeo, tá? Vamos acompanhar. É necessário o surgimento de uma nova forma de produzir conhecimento científico. E isso, então, a última parte da nossa revisão, nós vamos abordar uma outra corrente de conhecimento, outra corrente epistemológica, que é a corrente sistêmica, que a gente pode também dizer que é a corrente ecológica, ambiental, e há vários nomes que a gente pode colocar, holística também. O que é a forma sistêmica de entender a realidade? Na visão sistêmica, ou a gente pode chamar também de holística, um autor como Fritjof Capra, vocês receberam esse texto? Ele vai dizer que a visão sistêmica é uma profunda revolução na história do pensamento científico no Ocidente. É uma ruptura com a forma da ciência se construir. Continua sendo ciência, com certeza, mas a visão sistêmica, ela entende os fenômenos da natureza e as suas transformações pelos seres humanos. É necessário para entender essas relações
num determinado contexto maior, ou seja, você precisa entender o todo para entender cada fenômeno, né? Por isso a gente diz holístico também, porque as partes, elas são explicadas como um todo, né? Então, assim, olha, aqui vocês têm esses dois desenhos, né? O que que a gente compreende ao ver os dois? Um é a forma que separa as coisas. A minhoca não tem nada a ver com o alface, que não tem nada a ver comigo. Então, eu não me misturo com a minhoca, eu não me misturo. Aliás, eu procuro estar sempre com as mãos impecáveis, limpas, sem terra debaixo da unha, e se tiver terra no meu corpo, eu estou sujo, né? Como se fala de muitos indígenas que são sujos porque tem terra no corpo, né? Então, essa é a primeira visão que separa as coisas. A segunda visão, tudo está interligado. Eu tenho uma relação com o alface, com o alimento, mas tenho uma relação também com a minhoca é minha parceira, eu vou ver a presença de certos insetos na minha casa como uma coisa boa, né? Eu tenho muita lagartixa na minha casa, que come a minhoca, que come a aranha, né? Mas também é muito importante ter a galinha circulando em volta da minha casa. Essas coisas a gente conhece, não é? Então, uma coisa está interligada à outra, tudo se complementa. A minhoca é importante para a adubação do alface, que por sua vez também é alimento para a galinha é alimento para mim, a galinha se alimenta dos insetos, e é importante todas essas interações para que um sistema, para que o bioma ele funcione. Então a visão sistêmica, ela é uma visão muito diferente da visão científica. Você olha, por exemplo, um campo de soja, né, um campo de milho, de monocultura, você só vai ver uma planta lá, e você não vai encontrar formiga, você não vai encontrar minhoca, não vai encontrar nada. Então essa é a primeira visão aqui do que nós estamos vendo. Agora, uma proposta agroecológica, ela tem a ver com a coexistência de todos esses seres, né, vivos, formando um sistema, é um todo, por isso a gente diz é holístico, holos vem de todo, né? Que se complementam. Então é importante a presença da minhoca, a formiga cumpre também um papel importante, e todas esses seres vivos se complementam. Vamos ouvir aqui a fala de um agricultor que tenta explicar isso para a gente de uma forma bem sintética. Ele vai dizer assim, o Altair do assentamento Andalúcia: de repente, você entra nos princípios da permacultura, da agrofloresta, da ecologia, você não diverge, mas você estabelece parâmetros de repovoar e abrir uma nova perspectiva, aonde você vai com o intuito de sair e buscar na roça uma abóbora, mas aí você busca também um quiabo, porque você consegue perceber aquela ligação na cadeia produtiva, não só do convencional. De repente você foi buscar o milho e traz também o piqui. Isso é porque é um instrumento produtivo. E isso desapareceu hoje, né? Por quê? É por causa do avanço tecnológico, da falta de conceito, de definição produtiva. Acho que isso terminou, e na cabeça do agricultor isso ficou muito pobre. Se você olhar hoje a agricultura convencional, a monocultura, isso empobrece não só o solo, mas o ser humano na cadeia produtiva. Se você olhar nesse ângulo, você vai ver uma imensa riqueza que você está desperdiçando. E é isso a gente prova no meu exemplo cotidiano. Quando eu peguei esse lote, a minha cabeça era convencional, do pacote tecnológico, mas com o passar de tempo, eu percebi que esse pacote não era para mim, não servia para minha família. Então eu reeduquei, remodelei o meu processo produtivo e eu estou retomando as espécies. Eu vou mostrar para
e uma composteira que eu tenho aqui em casa, que é uma forma de eu gerar meu adubo para a minha horta, para minhas árvores, enfim. A composteira está aqui, ó, né? Se vocês olhar, ela poderia ser lixo, não é mesmo? Mas você vai encontrar aqui no meio uma série de, vai encontrar minhoca, vai encontrar uma série de insetos que estão fazendo o trabalho muito importante, que é da decomposição. Olha lá, ó, as minhocas. E você tem, assim, uma cooperação entre seres vivos que vão transformando o lixo, né, o que poderia ser lixo, em matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai ter um papel importantíssimo para a fertilização do solo. Esse solo, essa terra, vocês imaginem, né, que num punhado de terra, isso quer dizer, o lixo virou terra, num punhado de terra, você tem aqui milhares de bactérias, que são como trabalhadores invisíveis, que estão gerando vida, estão produzindo a base de toda a cadeia viva que vai nos trazer o alimento, que vai nos trazer a fertilidade do solo, que vai se transformar em energia. Então, quando você faz uma compostagem ou quando você aduba o solo, você está saindo de um sistema de trocas de energia simples, que é a terra estéril, para um sistema cada vez mais complexo de, de que viabiliza que todos os seres vivos possam se apoiar um no outro e se complementar num sistema dinâmico, num sistema diverso. Tenho aqui, esse aqui vocês... Outro exemplo é a água, né? Eu tenho aqui uma piscina onde eu tomo banho, às vezes, para me recrear, para me refrescar, mas ela também é o meu sistema de irrigação aqui, onde eu bombeio água. Eu tenho aqui peixes, tenho uma tartaruga, esses peixes, eles garantem que não se reproduzam larvas, e ele também permite... Olha aí, o Quixote veio visitar a piscina. Ele permite também que a água se torne... ela também é rica em matéria orgânica para as plantas. Então você tem aqui um verdadeiro bioma, um nicho, um pequeno nicho, né, onde vários seres se complementam e cooperam entre si, né? Eu poderia ter feito uma piscina com água clorada, mas eu desisti do cloro, né, e coloquei outros seres vivos aqui para cooperar comigo e formando um sistema, né, onde eu tenho abastecimento de água, eu tenho geração também de matéria orgânica, de energia, tenho a possibilidade desses peixes se reproduzirem aqui, quer dizer, tudo numa forma que compõe um todo, né, um todo harmônico e que se complementa. A visão sistêmica ou holística é uma nova perspectiva na ciência e que vai dialogar também com os conhecimentos tradicionais. A agroecologia, por exemplo, que surge dessa visão sistêmica, ela não é uma invenção da cabeça de alguns cientistas, mas é o resultado de um extensionismo, de um trabalho na agronomia, na botânica, que começa a ouvir com atenção os conhecimentos dos indígenas, conhecimento dos agricultores tradicionais, como o Senhorico, que a gente apontou no início dessa aula, né? A agroecologia, então, ela é resultado de um diálogo de saberes, uma cooperação entre a ciência
E o saber tradicional? Nós vamos produzir conhecimento agroecológico a partir da troca de experiências, né? A gente motiva, então, agricultores tradicionais a contar do seu conhecimento, transmitir o acúmulo que eles têm. Os indígenas também fazem isso na medida que vão ensinando os porrã, né? Os remédios que eles tiram das plantas, e assim a gente vai criando um novo conhecimento medicinal, agronômico, a partir dessa troca importantíssima entre ciência e conhecimento tradicional. Nós temos, aqui no Mato Grosso do Sul, uma experiência muito bonita, né, que está se multiplicando, em várias cidades. Eu sei de Juti, eu sei de Casa Verde, eu sei de Corumbá, de Sidrolândia, que são as feiras de sementes. As feiras de semente, elas são o resgate de uma variedade de sementes, mudas, raízes, crioulas tradicionais, nativas, e isso é uma forma de garantir sustentabilidade, de garantir alternativas para o pequeno agricultor e para os indígenas, no sentido de garantir também a, a restituição da diversidade, né? A possibilidade dos lotes se povoarem de novo com espécies nativas, né? Mas ele não é só uma estratégia econômica. A feira de sementes, ela é uma grande troca de conhecimentos, porque junto com a semente tem conhecimento. Um intelectual do Movimento Sem Terra dizia: a semente tem memória. O que significa a semente tem memória? Isso significa que junto com essa semente você tem conhecimentos associados, como formas de germinação, formas de conservação da semente, época certa de plantar, de colher, de proteger também da incidência de pragas. Então, a troca das sementes nessas feiras também é uma troca de conhecimentos, né? Então nós temos ali, por exemplo, em Juti, os indígenas de Carapó, que trazem o avati moroti, né, o milho branco, que ele só existe ainda no Brasil por causa desse trabalho de conservação dos indígenas dessa espécie, senão ele teria desaparecido. No Brasil só tem 5 variedades de milho que são comerciais, e essas outras variedades, elas estão ameaçadas de extinção e só existem ainda por causa dessas trocas de sementes. Então, no manejo da semente, das variedades, a gente vai encontrar um imenso acervo de conhecimentos tradicionais, né, fitoterápicos, botânicos, artesanais, conhecimentos de culinária, enfim, tudo que é importante para a reprodução dos agricultores, dos camponeses e dos indígenas. Por isso, a proposta da pesquisa que nós queremos fazer, como a segunda parte da nossa disciplina, é a coleta de
de sementes, de raízes, de hastes, enfim, dessas, de toda essa variedade, e trazer também à frente os guardiões, né? As pessoas que estão trabalhando nessa recuperação da diversidade, na preservação, então, da diversidade vegetal que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul.